Bom, pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre função do segundo grau, que também é conhecido como função quadrática. Toda função do segundo grau, ela é da forma f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, e o a, obrigatoriamente, tem que ser diferente de zero. Além disso, o b e o c, todos esses números aqui têm que pertencer ao conjunto dos números reais. Tem que ser números reais. Tá joia? O gráfico da função do segundo grau é da seguinte forma. Tem esse formato aqui. Ó. Tá bom? É uma parábola que pode ser côncava para baixo ou para cima. Certo? Então, esse é o formato da função do segundo grau. Aqui você tem o eixo y, o eixo x. Esse ponto aqui, ó, é o ponto para o qual x é igual a zero. Ele vale b. Por quê? Porque quando x é igual a zero, f de zero é a vezes zero ao quadrado, mais b vezes zero, mais c. Aliás, não é b, né? Esse cara aqui é igual a c, na verdade. Que é o ponto quando x é igual a zero. Então, você tem f de zero igual a... Isso aqui é zero, isso aqui é zero, isso aqui é c. Agora, a função do segundo grau ela também pode ter o seguinte formato. Ela pode ser côncava para cima e pode ser côncava para baixo. Então, vamos ver em qual situação ela é côncava para cima e quando ela é côncava para baixo. Antes disso, ó, esses pontinhos aqui são as raízes da equação da função do segundo grau. São os zeros da função do segundo grau, né? Ou seja, esses pontos aqui acontecem quando f de x é igual a zero. E aí você tem o x1 e o x2. Se o delta, né, quando você resolve essa equação, se o delta for maior do que zero, x1 é diferente de x2. Se o delta for menor do que zero, x1 e x2 não são números reais. E quando o delta é igual a zero, x1 é igual a x2. Então vamos desenhar isso aqui no nosso gráfico. Vamos desenhar os três casos. X e y. Primeiro caso de amarelo, delta igual, delta maior do que zero. Nesse caso aqui, o delta maior do que zero. x1 é diferente de x2. Esse caso aqui, o azul claro. Só tem um zero da função. É só esse ponto. Nesse caso aqui, o delta é igual a zero, ou seja, x1 é igual a x2. E o último caso, que eu vou desenhar em vermelho para ficar bem enfatizado para nós, é esse aqui, ó, quando não tem raiz real. Nesse caso, o delta é menor do que zero. Ah, tem outro detalhe. Essa função ela é da forma f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, com um detalhe de que o a é maior do que zero, tá bom? Por quê? Quando ela é côncava para cima assim, o a é maior do que zero. E o que acontece se o a for menor do que zero? Muita atenção, aqui o a é maior do que zero, não esqueça disso nunca. Se o a for menor do que zero, a concavidade da função é invertida. Ó, a nossa função amarela tem duas raízes, ela é assim. Ela vai ter duas raízes. Nesse caso aqui, o delta é maior do que zero. x1 é diferente de x2. E a regra para o delta igual a zero vale do mesmo jeito para essa função quando ela é côncava para baixo. Aqui o delta é igual a zero. Ou seja, x1 é igual a x2. Em vermelho de novo, vale também. O delta, nesse caso aqui, é menor do que zero. Não tem raiz. E ainda assim, o a é menor do que zero. Tá joia? Um abraço.